só para falar de um assunto que a gente ficou em dívida ontem com o nosso ouvinte, que é Sim. sobre o Reino Unido pós-morte da Rainha Elizabeth II. O Reino Unido, nesse momento, conectado com todos esses problemas que a Europa enfrenta pesadamente em função da guerra na Ucrânia e que o mundo inteiro enfrenta, como você acabou de destacar. A Europa toda tem essa questão como prioridade, porque é ali na vizinhança de vários países, e o Reino Unido segue agora sem a Rainha Elizabeth. E o que eu queria que você me ajudasse a falar com os ouvintes sobre isso, que a gente ficou devendo esse assunto ontem, é justamente que esse Reino Unido, quando se despede da rainha, ele está preocupado com a desunião própria, né, dos 4 países ali que compõem o reino, porque todas as manifestações de despedida na Escócia, a visita do agora rei Charles III à Irlanda do Norte, é justamente porque não foi a morte da rainha que trouxe problemas à tona, mas os problemas existiam com o Brexit, se agravaram com a guerra da Ucrânia e agora, sem a Rainha Elizabeth, o Reino Unido tem questões domésticas para se manter unido, né? Absolutamente, Adriana. Essa é uma crise de identidade. O Reino Unido passa por essa crise de identidade já há alguns anos. E, claro, a rainha não era governo, ela não nomeava ministro, ela não apitava na política econômica, ela não reduzia tarifa para iate e outras coisas. Não, ela não fazia isso. Agora, ela era, obviamente, parte do poder. E principalmente isso que você citou, desse poder de união. Questionável? Certamente, sem nenhuma dúvida. Mas ela representava isso. Hoje o Reino Unido passa por 3 grandes transições. A da monarquia, né? Ninguém sabe como vai ser Charles como rei, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é o governo, que acaba de mudar, né? Então você tem a saída do Boris Johnson e a chegada da Liz Truss, claro, é uma transição também, e tem uma transição energética para ser enfrentada. Então, são 3 enormes transições que o Reino Unido precisa passar. Nisso tudo, obviamente, questões sociais, questões financeiras vão aparecer. Vamos só lembrar o que aconteceu no Brexit. O Brexit, na Escócia, o Brexit perdeu, né, Adriana? O Brexit perdeu na Escócia. A Escócia massivamente disse: queremos continuar na União Europeia. Quando o resultado sai e mostra que o Reino Unido sai, então, da União Europeia, os escoceses falam: opa, então é a nossa chance de pedir a nossa independência. Porque nós não queremos Londres, nós queremos Bruxelas. Olha só que história absolutamente inesperada. De repente, o próprio Brexit pode ter sido o momento em que uma região do Reino Unido descola e sente que, obviamente, ela não tem o poder de decidir. Então, todas essas transições estão sendo atravessadas neste momento. E é um período eu diria, de crise, até crise não no sentido, eu diria, apenas de problema, mas de identidade, de tentar entender quem somos hoje no mundo. Essa é a pergunta que o Reino Unido faz. Qual a nossa inserção? Nós não somos mais parte da União Europeia. Então, qual é o Reino Unido que hoje quer se inserir no mundo? Essa é a pergunta que vai permanecer nos próximos meses, eu diria talvez até anos, em Londres agora. E é claro que é um momento de comoção, né, por causa da morte da rainha, mas o príncipe Charles, perdão, o rei Charles III já começa a se mexer também. Não foi à toa e não foi simples coincidência ele ter estado ontem na Irlanda e ter se reunido com um líder do antigo braço do político movimento do IRA, né? É um movimento absolutamente antimonarquista. Não foi à toa, né, Jamil? Não foi à toa. E vamos lembrar, um movimento que, pelo menos segundo as investigações, chegou a tentar matá-lo. Né? Teve isso também. Né? Então, você imagina o que isso representa. Agora, o que ele precisa neste momento é, obviamente, manter. Ele não quer entrar para a história como o monarca que, depois de 72 anos esperando, se eu não me engano, né? 72 anos de vida esperando para ser monarca, assume o trono e vê o reino desaparecer. Né? Ele não quer isso. Então, obviamente, ele já começou esse trabalho eu diria, de sedução, ou de convencimento, ou de barganha política. Aquela história de que a rainha e o rei da Inglaterra não apitam, não é a história completa. Eles são o Estado.
Claro que eles têm uma influência política, claro que eles têm uma influência, inclusive, de política externa. Então, achar que, não, mas ele não governa. Não, não governa. Agora, isso não quer dizer que ele não tem um papel político. Política a gente sabe que faz até no campo de futebol. Você imagina um monarca. Inclusive para representar essa unidade, ser esse símbolo de força e de união do país. E ele certamente não vai querer ser o rei que encolheu o reino, né? Querida, Não. encolher o reino não fica bom. É um filme que eu acho que todos querem evitar.